está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, bem-vindos! Hoje temos aqui todas nós com vocês e um super guest aqui, nosso convidado Getúlio Silva. Então, bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Prazer estar com vocês. Você tem 3 filhos? Sim, 3 que moram. E uma menina? Uma menina e mais um, são 5 filhos. 5 filhos. 2 no Brasil e 3 aqui. E quantos netos? 11. Uau! 11 netos. Legal. E, Getúlio, conta um pouquinho sobre você. Eu sei que você foi presidente do templo de Curitiba, né? Recentemente, fomos para mim presidentes da missão Salvador Sul. E atualmente a gente está trabalhando como líder de missão de serviço, jovens. Cuidamos dos missionários de serviço na parte sul do Brasil. Que legal. Explica pra gente um pouquinho o que é, para quem não conhece ainda. Bom, a missão de serviço é um programa fantástico e novo. Uhum. É um programa de inclusão de todos os jovens da igreja que têm o desejo de servir. Por exemplo, até 2 anos e meio atrás no Brasil, se um jovem voltasse por problema de saúde, acabava a missão dele. Uhum. Hoje ele tem a opção de continuar servindo numa missão de serviço. Que legal. E alguns jovens são chamados direto para a missão de serviço. Por exemplo, nós temos jovem surdo, que no Brasil, infelizmente, ainda não tem missão de linguagem de sinais, né? Uhum. Então, ele faz uma missão de serviço. Não poderia fazer uma missão de ensino, mas faz uma missão de serviço. Para a igreja, hoje, ambas são missões. Uhum. Uma são a voz do Senhor, que é o ensino, e a outra são as mãos do Senhor. Então... Quais são alguns exemplos dessas missões? Tá, então o jovem mora na sua casa, uhum, e ele serve, então a gente faz uma missão personalizada. Ela é individualizada para cada um. Esse é o nosso papel como líderes de missão, eu e minha esposa, né? Nós formatamos a missão para cada um. Uhum. Por exemplo, nós estamos recebendo agora um com síndrome de Down. Uhum. E nós vamos formatar uma missão para ele. Então eles podem trabalhar no templo. Muitos trabalham onde tem templo perto, eles trabalham no templo. Não só no templo, eles podem trabalhar no templo. E principalmente a igreja enfatiza nas organizações de caridade. A paz, temos missionários servindo nas paz, em ONGs, em hospitais, em asilos. Então é uma gama imensa de possibilidades que eles têm de servir. Então isso atinge todos os jovens dignos da igreja que têm desejo de servir. Pode ser um jovem cadeirante, pode ser um jovem como nós temos alguns com autismo, uhum, que não se adaptariam numa missão de serviço, uma missão de ensino pelas dificuldades, né? Físicas, mas né? se adapta à missão de ensino porque a gente personaliza a missão. Nós temos reuniões de zona com os missionários, só que eles ficam espalhados, né? Porque... É um formato parecido, mas adequado para cada um. Para cada um. E eles moram na casa deles. Hoje tem, para aqueles que têm necessidade, tem uma mesada para eles, que não tinha antigamente. Então, começou esse ano. Então, é uma coisa nova que está se disseminando muito. Aqui você já vê muito. Uhum. Missionários de serviço, né, servindo aí na... Encontramos um, inclusive, no templo, lá na visitação do templo de Taylorsville, tinha missionários de serviço. Que legal. Não sei se vocês viram, mas na estatística agora que saiu dessa conferência, são quase 3.900 missionários de serviço na igreja. A ideia é que logo, logo nós chegamos a 10 mil. Uau! Porque não está ainda em todo o mundo, né? Ainda a igreja está levando aos poucos. Tem alguns países na América do Sul, tem México, Canadá, Argentina, Brasil e Peru na América. Uhum. Depois tem no Japão, Filipinas, Alemanha, França, Itália e Inglaterra. Parece que são esses por enquanto. E a igreja está expandindo esse programa maravilhoso de inclusão. Eu chamo de inclusão porque ele abrange qualquer jovem. Sim, na verdade, muito legal você estar explicando, porque uns meses atrás eu estava na abertura de chamado de ela foi minha moça, né? Trabalhei com ela na organização das moças, anos atrás, e ela abriu o chamado dela e foi para a missão de serviço e ninguém entendeu. Não, isso foi agora há alguns meses. Eu lembro que eu botei no meu Instagram, eu tenho algumas amigas que falaram, mas como é isso? Posso fazer um pedido para os membros que estiverem assistindo? Então, por favor. A grande dificuldade que nós temos é os membros entenderem, porque é uma coisa nova. Exato. E às vezes eles ofendem os missionários de serviço. Por exemplo, nós temos uma sister que voltou por um problema na coluna.
Ela aguentou quase um ano sofrendo, mas chegou um ponto que não deu. Então ela voltou e ela então foi trabalhar no templo. Mas os membros perguntavam, quando é que você vai voltar para uma missão verdadeira? Isso ofende, porque é uma missão verdadeira. Sim. O certificado é o membro, é o mesmo. O valor para a igreja é o mesmo. Então a gente pede para que os membros... E o valor para o Senhor é o mesmo. É o mesmo. Que é o mais importante, né? A gente serve E ela depois Ele. comentou no final, né? Ela acabou a missão recente, ela falou, olha, eu trabalhei mais aqui no templo do que... Porque ela ia todos os dias no escritório do templo. Trabalhei mais aqui do que na missão. Então, às vezes, os membros, por não compreenderem, eles, às vezes, diminuem a missão de serviço. Então, o pedido é respeitem. Eles vão servir na ala, eles vão estar lá, tem que se chamar eles de elder, eles usam plaqueta, como qualquer outro missionário. Só são missionários de E serviço. tem as mesmas restrições, né? Tem, eles não podem namorar, não podem... Eles têm algumas regras diferentes. Por morar em casa, por exemplo, eles podem sair com a família por um período de uns 2, 3 dias de férias, eles podem ir junto, que estão com a família. Eles podem, em casa, assistir alguns filmes bons. Então, é um pouquinho diferente as regras por eles morarem com a família. Eles andam sozinhos, normalmente não tem companheiro, a não ser quando tem 2 que estão bem próximos, né? Outro lugar que eles servem é nos escritórios de missão. Eles não fazem proselitismo, mas eles podem dividir com os missionários ou trabalhar dentro do escritório, né? Como secretário financeiro, ajudar. Temos alguns que fazem isso. Então, mas isso é muito legal, porque quando ela abriu foi lindo, todo mundo sentiu uma coisa muito gostosa. A gente só não entendeu como seria, tipo, isso que nem você falou. Ah, vai morar em casa, qual é a área? Tudo bem, missionário de coisas, qual é a área? Então agora ela está servindo aqui em Salt Lake e eu vejo ela vai ao templo, ela dá aula no instituto e ela tá todo dia. Ela usa o Instagram normal também. Aqui muitos trabalham nas fazendas da igreja. Isso, então tá sendo sensacional. Nos diais você encontra, no Armazém do Bispo se encontra missionário de serviço jovem. Tem que haver uma diferenciação. Tem 2 tipos de missão de serviço. O sênior, que é para aqueles casais, pessoas... E os jovens, que é da mesma idade da missão de ensino. 18 a 25, 19 a 29 para as moças. 2 anos para os rapazes e 1 ano e meio para as moças. Eu acho que a gente podia até pegar essa parte e fazer um videozinho só dessa parte, porque eu acho que é muito legal a gente, que nem você falou, explicar para os membros. Eu mesma sou nascida na igreja, eu entendi por causa dela, mas nem sabia que já tinha no Brasil. Sensacional. Inclusive, muitos podem trabalhar online. Tem alguns que trabalham fazendo projetos no CHF, né? Na História da Família, eles dão alguns projetos e alguns trabalham de casa. Por exemplo, nós recebemos agora um que quebrou o pé na missão de ensino. Ele vai ter que ficar uns 6 meses se recuperando. Ele vai trabalhar de casa uns 2, 3 meses até que ele possa andar fazendo serviços online para a igreja. Que legal, muito bom. Olha, fiquei chateada porque eu voltei antes da missão por causa de um problema no joelho e eu não... Você poderia hoje terminar sua missão na missão de serviço. Pois é, que legal, não, que bênção para os jovens. E tem alguns jovens, por exemplo, tivemos um que voltou para fazer uma cirurgia no joelho, que ele estragou o joelho, e os missionários que voltam por um problema desse, se eles se recuperam, às vezes é no começo da missão. Se ele se recupera, ele pode retornar para a missão. Ele fica na missão de serviço contando o tempo e depois retorna quando ele estiver bem. Né? Agora, nós também temos muitos jovens hoje, vocês devem acompanhar, com problemas emocionais, depressão. E eles não suportam, às vezes, fazer uma missão de ensino por causa É muito regrado e, às vezes, eles não... Então, eles vêm para a missão de serviço, nós... ajudamos eles e eles fazem trabalhos maravilhosos. Que legal. E aí a gente vê que a igreja é 1 a 1, né? 1 a 1. É tudo... O Senhor está olhando para cada um de nós. Todo mundo antigamente, pode contribuir quando a da gente sua foi maneira, presidente né? de missão, 2006, não tinha. Praticamente jovens com depressão, era raro missionários, né? Hoje é muito comum os jovens, então a igreja está sempre na frente, né? Os profetas, né? Na verdade, é o profeta, né, que tem a inspiração. A gente não sabe como é que vão ser os nossos filhos e eles vão poder contribuir. Todos podem contribuir, né? A maneira do Senhor 1 a 1. Por exemplo, no domingo, nós encontramos um missionário que batizou há 50 anos a família da minha esposa. Uau. E ele tem uma filha, uma neta que é surda. E ele ficou assim encantado sabendo que ela pode fazer uma missão.
É uma solução para muitas famílias. Esses meninos que são autistas, geralmente é rapaz, né, que é autista, quase Tem, não se vê. tem poucas mulher moças, também. né, mas tem, acho né? que Ou pelo menos a gente sabe mais. É porque às vezes... Então, Talvez para quando- quem quer ir para missão é mais homem, né? A gente está usando bastante tempo, mas eu acho que vale a pena para as pessoas saberem, né? Por exemplo, nós tivemos em Londrina com uma mãe que tem 2 filhos autistas. Quando ela soube dessa, ela ficou encantada, emocionada, porque os filhos vão poder fazer uma missão. Sim, e hoje está cada vez mais comum. Eu sinto também que o Senhor tem preparado Sim, claro. esse povo para receber esses filhos. Né? A gente hoje em dia está mais capacitado, tem mais recursos. Tem muito mais recursos. Né, para conseguir cuidar dessas crianças que são tão especiais quanto... Tinha uma estatística, né, de que 1 a cada 10 mil antigamente. Hoje é 1 a 36... De cada 36, um autista. A gente encontra autistas por todos os lugares onde a gente vai. Às vezes, claro, às vezes é um grau mínimo que... Não se dá para perceber. Eles são muito Mas inteligentes, você vê como que como a igreja é uma igreja de revelação e atual para o né? Como essas coisas precisam adaptar, como o profeta precisa ser inspirado para ter esse tipo de mudança, para alcançar o que a humanidade muda, né? Então a gente não pode só ficar em um livro, em uma coisa, achando que, né, a igreja é uma igreja de revelação. O presidente Nelson disse que a restauração continua. Então muitas coisas ainda vão... E isso é engraçado que isso é uma das críticas que as pessoas fazem, né? A nossa religião, a igreja, que é tipo, é arcaica. Ah, vocês estão ainda vivendo no passado e... A doutrina não muda, né? Mas essas coisas... Os programas estão se adaptando. Super modernos. Super modernos. Não, só da gente ver research, né? Cresceu. Hoje em dia as pessoas precisam do Family Search para conseguir cidadania europeia. É o site mais visitado de história da família do mundo. Exatamente. Então, se não tivesse começado lá atrás, né? Todas as coisas acabam servindo para o bem. Então, perfeito. Amei saber de tudo isso. Então, para você que está aqui com a gente vai começar a estudar Alma 30 e 31, da semana 15 a 21 de julho, com o tema A Virtude da Palavra de Deus. Então, aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre Corior, né, que foi um anticristo, que ele queria afastar as pessoas de Deus, na verdade, ele falava que não tinha Cristo, né? Então, Ana, você pode explicar um pouquinho pra gente a história aí de Corior? Ai, claro. Eu tava brincando aqui com as meninas antes de começar a gravar que eu vou virar expert nos anticristos. Porque toda vez que tem um anticristo, elas passam essa parte pra mim explicar. Eu acho que sou sempre eu que passo. Porque eu sei que é que eu gosto de aprender com você. Ai, minha Nossa Senhora. Eu não sei de nada, eu tô aprendendo aqui também. Mas Corior... eu acho que ele é o último aqui, se eu não me engano. O último anticristo que a gente vê, assim, por nome, de detalhe, como anticristo, né? Do livro. Porque, se eu não me engano, Corior, Neor e o que a gente viu, o Zezron. Esses são os 3, assim, que por nome, a gente sabe o nome deles, e o próprio livro de Mormon fala, esses são anticristo. É claro que tem outros... Apareceram outros pregando. Assim, ficou registrado. E é um capítulo, o capítulo 30 é enorme. E eu sempre gosto de pensar, né, em Mormon, colocando todas as histórias juntas, né, criando o livro de Mormon. Por que ele deu de novo tanta atenção? A gente já aprendeu a história de Neor, a gente já aprendeu a história de Zezron. O que tem de novo ou diferente que Mormon falou assim, não, essa história precisa ser contada em detalhes, né? E no livro do David Ridges, ele fala assim que aqui nós temos assim o playbook, como seria a palavra? Cada time de futebol deve ter um livro com as jogadas, né? As estratégias, as regras, né? Ou as estratégias que cada time tem. Você vai por aqui, eu vou por aqui, e essa é a jogada que a gente vai chamar de amarelo. Quando eu falar amarelo para você no campo, a gente já sabe o que tem que fazer. Esse aqui é o livro de estratégias de Satanás. Aqui, Alma 30, essa experiência, essa história que a gente está vendo aqui com Corior, tá claro todas as estratégias que Satanás tenta para enganar a gente estão aqui.
Não vai dar tempo da gente ler tudo, mas, por favor, se vocês tiverem tempo, leiam, porque é tanta coisa. Eu queria começar aqui com vocês, Alma 30, no versículo 12, que é assim, logo que ele começa a falar sobre Corior. Ele fala assim: esse anticristo, cujo nome era Corior, sobre quem a lei não tinha poder algum. Essa parte aqui significa o quê? Que eles tinham liberdade religiosa. Então, assim, a lei eles não podiam simplesmente prendê-lo porque ele estava pregando a crença dele. Por isso que a lei não tinha poder sobre ele. Começou a pregar ao povo que nenhum Cristo haveria. Então, aqui já está a primeira coisinha que ele começa a falar, né? Nenhum Cristo haveria, ele não existe. E eu adorei esse versículo 13, que é o que são as próprias palavras de Corior. Ele fala assim: ó vós que estáis presos a uma louca e vã esperança, porque vos submeteis a semelhantes loucuras? Porque esperais por um Cristo? Porque nenhum homem pode saber de qualquer coisa que esteja para acontecer. E eu fiquei, gente, eu até lendo, eu falei para minha mãe, o livro de Mórmon é tão atual, mas tão atual. Ele foi escrito para nós. Foi escrito para nós. Na verdade, não foi escrito para os nefitas. Foi escrito para os nossos dias. E essas palavras aqui, ó, louca e vã esperança, estáis presos. A gente ouve as pessoas falando, mas vocês estão presos, isso é coisa louca. Vocês esperam ainda por tudo isso? E eu sublinho aqui a palavra submeteis a semelhantes loucuras. Quantas pessoas não falam pra gente que a gente é submisso, que a gente tá submetendo essas coisas, que a gente, sabe, é pra hoje. É porque eles não entendem o que é liberdade. Não entendem. Né? Liberdade é poder de escolha. Quando você perde a opção de escolha, você perdeu sua liberdade. Por isso que quando a pessoa se vicia, ela perde a liberdade. Então a liberdade é você poder escolher. E às vezes eles não entendem, eles acham que ser livre é poder escolher qualquer coisa. Mas a partir do momento que você escolhe alguma coisa errada, você torna-se escravo daquela escolha. Você não é livre. Né? Eu acho que foi Elder Faust, por isso que foi presidente, ele dava um exemplo por exemplo, alguém toca piano aqui? Eu não, Pouquinho. Poderia tocar então, mais. Se alguém chegasse aqui e dissesse, nós precisamos de alguém que tocasse piano, quem que é livre? Só a Letícia. Eu não sou. Eu não sou também. Porque eu só posso dizer não. Você é livre, você pode dizer eu toco ou não toco. Elder Faust dá esse exemplo falando de liberdade num discurso bem antigo lá que ele fala. Até ele cita lá um cavalo que fugiu, uma coisa assim. E é muito interessante. Às vezes as pessoas acham que liberdade é poder fazer o que quiser. E todo mundo pode fazer o que quiser, mas a partir do momento que você faz alguma escolha, né? Por exemplo, eu escolhi não estudar piano, então eu não sou livre nessa área. Adorei, isso me fez pensar de Adão e Eva. Né? Que acho que deve ter sido isso que caiu a ficha para Eva, né? A gente precisa do doce, do amargo para saber o doce. Como que eu sou realmente livre se eu não tenho a opção dos dois? E era a única opção no jardim, era essa. Não tinha outra, só tinha a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. E graças a Eva nós estamos aqui, né? Exatamente. Se ela não tivesse comido. E eu até estava olhando, eu estava na internet e eu vi um comentário a respeito do templo, que no templo a gente aprende sobre esse começo, né, de Adão e Eva. Sim. E aí ele falou, vocês já olharam, já assistiram essa história se considerando no lugar de Eva? Assistindo só querendo saber uma história, algo geográfico não, você está querendo saber só da história, né, do que aconteceu no passado, ou você está se colocando no lugar de Eva, em que você escolheu comer do fruto, você escolheu vir para a terra, você está esperando, né? Então, assim, como a gente pode também aprender muito mais estando no tempo, se colocando no lugar de Eva? Eu acho que as mulheres têm uma percepção a mais. Né? Diz que os homens têm um sacerdócio, as mulheres têm esse instinto. Eu acho que Eva usou esse instinto, porque Adão não queria comer. Sim. O homem não está ali, mas Eva, eu acho que ela chegou um momento que ela percebeu, se você não comer, não vai acontecer nada. Nós vamos ficar aqui para sempre e não vai ter progresso. Em algum sentido né? lá,
É verdade, o sentido que as mulheres têm é diferenciado. Com certeza. É mesmo. Por isso que dizem, ouçam suas mães. Quando sua mãe fala para levar uma blusa leve, um casaco. É verdade. Sister Wendy Nelson, eu estava vendo agora, aparece de vez em quando ela falando, né? Ouçam as suas esposas, ouçam as suas mães, né? Então... É verdade. Há muita sabedoria na mulher. De uma coisa também, desculpa, antes de você continuar, que o Tyler, ele comentou num vídeo dele de 3 anos atrás, 3, 4? 3. Falando sobre essa estratégia de Corior. O que ele tentava fazer é te desconectar do passado. Então, estando no que do que os profetas falaram, que vai acontecer alguma coisa, e no futuro. Vocês acham que tem algum fim essa vida aqui? Não, comer e beber, né? Vamos ser felizes. Ele queria focar no presente. Então, ele corta você do passado, corta você do futuro e faz com que as suas tentativas no presente. E é isso que Satanás faz o tempo todo conosco hoje. Ele quer que a gente viva o hoje. Ele não quer que a gente pense ele tira de nós a perspectiva eterna. Exatamente. Morreu, acabou. Exatamente. E aí então, as pessoas dizem, bom, preciso levar vantagem, né? Aqui, o que ele pregava, né? Bom, morreu, acabou e... Você que ele falou também, Lê, também assisti esse mesmo episódio, ele falou assim que a miséria gosta de companhia. Sim. Falou, as pessoas que são miseráveis e elas estão naquele nível, elas querem, parece que tem essa necessidade de trazer pessoas para esse mesmo estado. Ah, eu não tô bem? Então, porque você também você tá aí acreditando nisso? Tá errado. De miséria. Só que de uma outra forma, né? Como Satanás nos cega. Essa é a maneira que ele trabalha, cegando a gente e fazendo, né? Porque realmente essas pessoas que têm essa coisa contra Cristo, elas precisam curar alguma coisa, né? Elas precisam de alguma coisa. Estão cegas. E... né? Claro, cada um usa o seu arbítrio como quer, né? Mas a gente vai aprender aqui que o que aconteceu com o Corior no final, né? E a gente vai continuar, depois eu entro na minha. O último verso aqui desse capítulo já dá o detalhe. Não sei se alguém vai comentar, né? Diz assim, assim vemos o fim daquele que perverte os caminhos do Senhor. Assim vemos também que o diabo não ampara os seus filhos no último dia, mas arrasta-os rapidamente para o inferno. Então... ele faz lá e depois empurra você pro buraco. Eu fiquei pensando nisso, porque às vezes a gente fala assim, ele não protege. Exato, assim, na hora do vamos ver, minha filha, realmente o inimigo vai, mas ele arrasta, é pior. Não é só você não estar amparado, né? Tem que ter aquele amparo, o Senhor sempre vai nos amparar, mas Satanás não, ele ainda vai te arrastar pra você acha que tá ruim, pode ficar pior. Pra miséria, né? Pra miséria, como você falou, isso... Lá em 2, né, fala que ele amarra a gente com... Primeiro é um cordelzinho de linho fino, depois com correntes, né? É verdade. E aí... E o Senhor nos amarra com os convênios. Então é melhor a gente estar amarrado e Ou a seguro, pipa, né, amiga? Ou a linha da pipa, que você falou uma vez. Os convênios são... né, aquela linha que ajuda a gente a estar livre lá. Livre pra lá, isso. Entendeu? É Isso mais, melhor analogia. É que eu lembro da outra analogia. No verso 3, segurou né, a gente. ele diz, o povo se empenhava em guardar os mandamentos e observar estritamente as ordenanças. Então o povo estava assim, daí teve alguém, Satanás foi lá, alguém para ver se desviava alguém, né, alguns. Que eles estavam bem, né? Estavam bem. E eu gostei também do 19, eu acho, deixa eu ver. Desculpa, no 20. Que eles falam, que eles começam a ver esse Corior ruins. E aí eles foram ainda mais prudentes. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Às vezes a gente está discutindo com um ateu, né? Não, porque é verdadeiro, não sei o quê. Mas eles falaram, não vou nem discutir, eu sei que você não vai mudar de ideia, só vou te E sabe guiar. quem era esse povo? Qual que era o O povo? povo de Amon. Eram lamanitas. Isso. Eles estavam tão embasados no evangelho que eles falaram, nós não queremos ouvir. Cai fora daqui, falaram. E tocaram, levaram um Corior lá para a alma, né? Isso que é legal. Nós não queremos ouvir. Você corta na raiz. Exatamente. Inclusive no 29 fala aqui, ora, quando o sumo sacerdote e o juiz supremo viram a dureza de seu coração, sim, quando viram que ele injuriaria até mesmo Deus, não quiseram responder às suas palavras, mas mandaram amarrá-lo.
né? E daí eu achei um artigo na Liahona, na versão americana, né? Na Ensign, que tá falando sobre isso, e ele fala justamente isso de não responder. Ele fala assim, ó, não somos obrigados a responder a todos os ataques à nossa fé. O Salvador ficou em silêncio quando questionado por Herodes. E isso está em Lucas 23, 8-9. E daí ele fala, como disse certa vez o elder Lawrence Corbridge, membro emérito do 70, não é possível provar que a igreja é verdadeira refutando todas as afirmações feitas contra ela. Isso nunca funcionará. É uma estratégia falha. Né? Então, às vezes, a gente fica querendo, a gente vê as pessoas falando mal da igreja e, às vezes, a gente quer responder, acaba piorando, eles vão falando mais coisas e a gente acaba... Daí fica naquela contenda, às vezes, a gente tem que ser sábio. E, às vezes, ser sábio é... Me lembrou também de outra coisa que... E me lembrou que... falou também que o livro de Mormon, se ele tiver só a história dos positivos, né? Eles prosperaram e foram fiéis, né? Só coisa boa, a gente precisa saber o que é o contra, né? Então, a gente sabe o que é o errado, a gente sabe o que não é. Aqui, eles só focaram nos negativos, né? Vocês não existe Cristo, não há esperança nessa vida, não existe nenhuma profecia, vocês estão pegando sabedoria do passado, não existe essas coisas, não há fé, não há perdão, não há sacrifício, não há... Então, quando a gente descobre o que Satanás, o que o inimigo está querendo fazer para nos convencer do contrário, é muito mais fácil a gente viver o correto. Então é importante a gente saber dessas coisas, é importante a gente entender as estratégias, porque é só assim que a gente consegue vencê-las, que a gente consegue cortar. É igual quando a gente fica sem energia, né? A gente fala, nossa, como é bom ter energia, né? Como é bom ter água, uma casa, né? Coisas assim que a gente, às vezes, só sente quando a gente dá valor, né? Quando a gente não tem. Por isso é tão importante esse contraste, né? Que a gente vê no livro de... A gente pensa que é só guerras e coisas assim, mas a gente precisa entender o contexto. Posso compartilhar um princípio que o Salvador ensinou a respeito disso, que eu gosto muito? Lembra quando o Salvador comentou com os discípulos que ele ia ser crucificado? Lembra o que Pedro falou? Falou, não vamos deixar. Na Bíblia, em português, não fica tão claro, mas em inglês fica mais claro. O Salvador disse, vai para trás, Satanás. Foi uma resposta dura para Pedro. Mas aí tem um princípio importante que o povo de Amon fez. Não deixa a tentação na frente, não deixa, você vai ficar procurando na internet coisas contra a igreja, para quê? Então, se você deixa na tua frente, isso aí vai te influenciar. E às vezes muitas pessoas são influenciadas por mentiras. Né? Que nem há tempos atrás surgiu aí algumas mentiras sobre alguns documentos. E muitas pessoas caíram, depois foi provado que era tudo falso. Então, deixa essas coisas para trás, não deixa a tentação, as falsas informações na tua frente. O Salvador ensinou isso lá e eu sempre guardo esse princípio. Vai para trás, Satanás. Simbolizando que a gente não pode deixar... Porque se o povo começasse a dar ouvidos, alguns iam começar a ficar com dúvida. Eu acho que ele está certo. Né? E o povo de Amon não. Cai fora, não queremos nem ouvir. Flertar, né? Também com o pecado, flertar... A gente pode aplicar isso para tudo, para muita coisa na nossa vida. Até se a gente, na nossa palavra de sabedoria pessoal, alguma coisa que faz mal a nós, né? A gente tem que deixar longe. Lembra Ló? Ele armou as tendas para Sodoma e Gomorra. A gente sabe o final da história. Né? Então, aí estão alguns princípios, né? Que a gente não dá ouvidos para eles. Porque esses corior, tá cheio hoje em dia. Inclusive dentro da igreja, infelizmente. É tão difícil a gente construir uma fé, né? A gente construir um testemunho é um por um. A gente, de graça em graça, vai entendendo mais coisas, a gente vai tendo um testemunho maior. Mas para poder quebrar, atacar esse testemunho, né? É só você procurar alguma coisa. Pronto. Então, realmente a igreja não é de verdade. E não só testemunhos, mas assim, relacionamentos. Eu até tive, você falando isso, eu tive uma experiência
enquanto eu estava dirigindo para vir para cá, eu estava escutando o discurso do Elder... Cadê? Stevenson, Não Me Enganes, que tá no Vem e Segue-me, né? E daí ele fala uma parte sobre exatamente isso. E na hora, tinha uma pessoa que estava me mandando mensagens de texto e eu só via as notificaçõezinhas aparecendo no meu celular e eu já comecei a, sabe, assim, ficar... o conteúdo das mensagens não era assim, a pessoa estava querendo começar a meio que brigar, querer uma reação minha. E bem na hora que eu comecei a pensar nisso, tipo, ai, peraí que eu vou responder aqui uma coisa. O discurso falou, não, sai daqui, qual que é o termo? Vai pra trás, Satanás, no discurso. Daí eu, nossa, é mesmo! Até esse sentimento de, tipo, querer retrucar uma resposta pra alguém, a gente tem que, na hora, vai pra trás, Satanás. Porque não me deixa, né? E daí eu respirei, nem vi as mensagens. Depois eu vou com calma, queria com o espírito. destruir o seu espírito, né? Que estava se preparando. Exatamente. E você já notou que esses anticristos eram muito articulados? Muito. E são pessoas que convencem os outros. Não pelo espírito, mas convencem com palavras. Então é muito perigoso esse tipo de pessoas, né? Sim. Às vezes com a ciência, né? Coisas assim. Então a gente tem que tomar cuidado. Foi levado para a alma, no 30 fala que ele continuou a blasfemar. Sim. E quando a gente clica lá sobre blasfêmia, fala que é... Só um minuto. Falar desrespeitosa ou irreverentemente de Deus ou de coisas sagradas. E ele foi acusado diversas vezes de fazer essa blasfêmia por ele ter afirmado o direito de perdoar pecados, enfim. Mas aqui, ao contrário, o Curior realmente estava desrespeitando as coisas sagradas, as coisas que eles tinham aprendido, né? Os mandamentos, eles são tão sagrados. Se a gente pensar como que os mandamentos são guia para nossa vida, santos e sagrados, você falou, para nos dar essa liberdade, né? A gente tem que realmente tratar. E eu gostei do que a Alma falou para ele. No 35 fala, então por que dizes tu que pregamos a este povo para obter lucro, que nada recebemos? E agora acreditas que é porque enganamos este povo que há tanta alegria em seu coração? E ele falou sim. Então perguntou-lhe a Alma, acredita que existe um Deus? A Alma já foi sendo um missionário, né? E ele falou não. Disse-lhe então a Alma, no 39, negarás outra vez que existe também o Cristo? Pois eis que te digo que se existe um Deus, também o Cristo virá. E aí, até a gente... Legal comentar, né? Que se Curior estivesse certo, realmente tudo estaria, né? O plano... não existiria plano. Realmente não Sem Cristo não sem tem Cristo plano. não tem plano. Então, e a Alma estava tentando fazer com que Cristo, né, que a figura principal do nosso plano fosse, que ele tivesse esse testemunho. E é interessante que todos eles pedem sinais. Isso. Sinais vêm pela fé. Todo sinal que não vem pela fé não tem valor nenhum. O livro de Mormon está cheio de experiências. É interessante que não tinha melhor profeta que Alma para falar com ele sobre isso, porque Alma passou por esse processo. Sim. Ele também não acreditava, né? Ele teve que ter o período dele. Eu acho muito legal essa discussão, né? Ele ter sido levado para a Alma, justo quem pregava sobre que a igreja não existia, que Cristo não existia. Então ele falou, então peraí, por experiência, deixa eu te fazer umas perguntas, né? Eu acho legal a gente falar sobre isso dos sinais. Eu acho e ele fica insistindo, né, Curior, ele fica insistindo, se me mostrar um sinal, daí, né, eu vou acreditar nas suas palavras. E ele fica, tem certeza? Você já viu muitos sinais, você quer mais ainda? E ele, não, mas se você... E ele fica pedindo um sinal, né? Mas sem fé. E sem fé, sem fé. Exatamente. E eu gostei que no vídeo do Tyler, o Taylor, ele fala isso, que Joseph Smith uma vez falou, que aquele que procura sinais é uma pessoa adúltera. Aí ele fica, como assim, procurar sinais? O que tem a ver com adultério? Né? E que daí ele disse que na opinião dele, né, que o adultério, a pessoa quando ela
comete isso, ela está procurando por uma coisa rápida, né? Uma coisa... É um prazer da carne que ela só quer no momentâneo. E que quem procura sinais também só quer uma coisa rápida. Não está querendo ler as escrituras todo dia, orar todo dia, realmente procurar e pedir, colocar o esforço de receber um testemunho. Eles querem... né, instantâneo. Isso me lembra muito também... Isso nem é o propósito da gente ter vindo para a Terra, né? Exercer fé. Exercer a nossa fé, procurar desculpa. Eu sei que assunto de fé é na aula próxima, que é a aula 32. Mas o profeta Joseph Smith ensina um princípio, ensina o que é fé. Porque às vezes as pessoas, mesmo os membros da igreja, muitos não sabem o que é fé. Acham que fé é acreditar. E acreditar é o menor... dividir, é o menor dos aspectos da fé. É o primeiro grau. Né? Até o diabo acredita, né? Tá lá em Tiago. Aí o segundo, que para mim é o mais difícil. Aí ele diz que nós precisamos acreditar nos atributos de Deus, que ele tem todo o poder e todo o conhecimento. Aí é que é o difícil. Né? Que às vezes as pessoas dizem, eu acredito em Deus, mas quando ele pede uma coisa difícil, por exemplo, pagar o dízimo, as pessoas não acreditam que Deus pode fazer 90 ser maior que 100. E aí ele coloca o terceiro aspecto da fé. Ele diz assim, está lá no Lectures of Faith, eu não sei como é que pronuncia direito, mas em português seria preleções de fé. Não tem em português, só tem em inglês, né? Que ele ensina esse princípio. E o terceiro, ele diz que a nossa vida tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Eu traduzo isso por obras. Você tem que agir. E aí vem a fé. E aí, se vem sinais, é para aumentar a nossa fé. Mas agora, quando a pessoa não tem o mínimo desejo de exercer a fé, o sinal vai condenar a pessoa normalmente. A fé não vem depois dos milagres, mas a fé precede os milagres, né? Porque o Senhor nos dá símbolos e sinais, né? Mas para um outro propósito, né? Não o propósito de desafiar o poder dele, de você pensar se ele existe ou não, né? Vocês concordam com isso? Sim. Porque é que nem... desculpa, você fala assim... É que nem as pessoas... será que eu vou me batizar mesmo? Será que eu me batizo mesmo ou não? Eu vou pedir para o Senhor para saber. Bom, as Escrituras estão ensinando. O batismo é necessário para entrar no reino de Deus. Então, assim... Como que o Senhor vai responder que é para uma pessoa se batizar? Entende o que eu quero dizer? Se já está escrito, se já é um mandamento. Então, como que o Senhor vai... Já respondeu antes de você perguntar. Entende? É aí que vale o esforço da gente ler e da gente buscar por si mesmo e ter aquela certeza, porque está escrito, porque né? quando você está lendo também pode vir a confirmação, né? Exatamente. Do que é verdade o que está sendo falado. E a gente vê que o sinal aqui para Corior, ele vem, né? Mas ele não muda a Corior. A gente vê ali no 49, depois, né, que eles estão, tipo, discutindo, tem certeza que é um sinal? Tem certeza? Daí a alma fala, isto te darei por sinal, tu ficarás mudo de acordo com minhas palavras, e afirmo que em nome de Deus ficarás mudo, de modo que não mais falará. E daí aconteceu. E daí no 51 ele fala, estás convencido do poder de Deus, em quem desejavas que a alma mostrasse seu sinal? Quiseras que tivesse afligido a outros para dar-te um sinal? Eis que ele te deu um sinal e agora continuarás a duvidar? E daí no 52 Corior responde, e Corior, estendendo a mão, escreveu, sei que estou mudo, porque não posso falar, e sei que nada, a não ser o poder de Deus, poderia fazer-me isto. Sim, eu sempre soube que existia um Deus. E daí ele começa a falar que o diabo tentou, tal... Apareceu. Né, apareceu, mas você vê que... Daí no 54 ele fala... Ora, tendo dito isso, suplicou a alma que orasse a Deus, pedindo que a maldição lhe fosse tirada. Né? Então, daí você vê aqui que meio que não adiantou nada. Ele ainda queria algo rápido. E ele nem estava, ele mesmo, disposto a orar a Deus. Ele queria que a alma pedisse a Deus. Tem mais um detalhe, né? As pessoas não mudam com palavras. É muito fácil falar, né? Eu mudei. Não, tem que provar
Né? E ali ele não estava nem disposto a ele orar, pedir para o Senhor, passar um tempo para mostrar que ele estava arrependido, ele queria na hora. Exato, bem colocado. Imediatista. Ai, dessa geração de hoje, né? Então, que é bem imediatista. Não estava a fim de exercer fé nenhuma. É trabalho, trabalho, né? A gente sabe que através do trabalho a gente recebe as recompensas em todas as maneiras, né? Ele não estava disposto a pagar o preço, ele teria que pagar o preço do arrependimento, que ele não estava arrependido. Exato. Então, só pra gente... E aqui acaba, né? Porque daí Corior, a maldição não foi tirada e daí ele virou um mendigo lá na cidade, foi indo de casa em casa pedindo alimento. Ser pisoteado. Até ser pisoteado. Acho que vale a pena repetir o verso 60, que é o final. Com certeza. E dizer, assim vemos o fim daquele que perverte os caminhos do Senhor. Eles podem ter sucesso por um tempo, né? E depois ele dizia, assim vemos também que o diabo não amparará seus filhos no último dia, mas arrasta-os rapidamente para o inferno. Que triste, né? É triste. É o plano de Satanás destruir as pessoas e o plano do Senhor, né? O plano do Senhor é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna, né? Já o de Satanás está lá em 2 Nef, tornar todos os homens tão miseráveis quanto ele só. Quanto mais miserável, melhor para ele. E aí, quando a pessoa está miserável, ele solta e a pessoa não tem mais, né? Rapidamente para o inferno. Que ele casa muito com o 31. Casa muito com o fato de que ali a gente vai aprender sobre os Zoramitas, né? Que acabaram pisoteando em Corior até ele morrer. A gente queria entender melhor. Pisoteado até a morte. Será que foi por cavalo? Será que eles correram? Eu queria entender, mas não tem muita explicação. Você pergunta para o Pai Celestial, tá bom? Mas eu acho muito interessante que... Lê, antes de você falar, no 59, por isso que eu fiquei na dúvida sobre Zoram, porque fala assim, aconteceu no 59, se havia separado os nefitas e tomado mitas, sendo guiados por um homem cujo nome era Zoram. E ao andar no meio deles, esse que foi atropelado e pisoteado. Então, aqui eu li em algum lugar que falou que Zoram também era um anticristo. Então ele só não é... Eles não... Não contou a história dele e essa... Porque os Zoramitas negavam a Cristo também. Só acreditavam em Deus e neles mesmos, né? Quem liderava é esse carinha aqui. Mas é interessante que quando a gente começa a falar sobre os Zoramitas, a gente vê que os Zoramitas eram muito introspectivos, né? Era tudo eles. E Deus só quando ele no Rameon Ptum, que era um altar, que só cabia uma pessoa, e aí eles se vangloriavam ali, né? A oração deles era repetida, sempre a mesma coisa. Eu vou até ler uma parte dela. Santo, santo Deus, cremos que és Deus e cremos que és santo. Então eles acreditavam que tinham um Deus. Mas eles, lá embaixo, no 16, eles falam, e também nos fizesse saber que nenhum Cristo haverá. Então aqui está mostrando que realmente eles não acreditavam em Cristo. Mas eles falam, cremos que nos separaste de nossos irmãos, e não cremos nas tradições de nossos irmãos, que foi a infantilidade de seus pais, então as mesmas coisas ali que Corior ensinava, né? E aí ele fala que agradecemos-te, lá no meio do 17. Deus, ó Deus, agradecemos-te e também te rendemos graças por nos haveres elegido, a fim de que não sejamos desencaminhados das tradições de nossos irmãos, que os forçam a crer em Cristo, afastando-lhes o coração para longe de ti, Deus nosso. E novamente rendemos graças por sermos um povo eleito e santo. Pouco eles falaram sobre Deus. Eu não li a oração deles inteira, mas o que eles falam a gente separou dos outros. Exatamente. Sabe o que eu pensei quando li esse capítulo? Nós, membros da igreja, às vezes a gente age assim. É verdade. Lembra que eles só faziam aquilo. Iam lá, oravam e tal, e não faziam mais nada. E às vezes a gente pode se achar melhor que os outros. Nós somos membros da igreja verdadeira, mas tem pessoas boas em todos os lugares. São filhos de Deus também. Às vezes a gente pode cair nesse mesmo erro. E também, às vezes, a gente pode ser membro só do domingo, né?
É o que eles faziam. Eles eram daquele dia, eles iam lá, oravam. Sim. E não falavam mais de Deus, não falavam mais então, nada. Mas às vezes a gente pode chegar na capela, ter aquele sentimento bom no domingo, é quando sai no carro, aí alguém fez um negocinho com você ali no trânsito, já, não sei o que, já esqueceu que ali dentro da igreja, ai, como é bom, a gente tem o evangelho restaurado, verdadeiro, mas ali você não tá... Entendeu? O sacerdote está na gravata, tirou a gravata em casa, acabou. Tá ali na rua e não tá aplicando, e não tá espalhando. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que ele pôs isso para que a gente se alerta, para que a gente não haja dessa maneira. Exatamente. E como que as pessoas podem se policiar dessa maneira aí? Quais são as suas dicas, Getúlio? Conta para nós. Quando eu fui missionário, era uma época bem diferente, faz tempo isso. E eu via que muitos dos missionários diziam assim, aqui a grande prostituição, passavam em frente de uma certa denominação e nem queriam nem entrar. E, sabe, às vezes a gente vê hoje os profetas falando, nós temos que... são todos filhos de Deus, Ele ama a mim tanto quanto ama qualquer outras pessoas. Né? E a gente tem que ter essa visão de olhar as pessoas como... filhos de Deus. Pode ser que agora eles não estão fazendo o que é bom, mas ainda Deus os ama. Né? E a mudança para todo mundo, né? Enquanto todo mundo está respirando. E até depois, né? A gente ainda pode quando você sai lá e alguém te fecha no trânsito, né? Você pensar celestial. O presidente Nelson deu a dica. Pense celestial. Porque a nossa natureza carnal já é xingar, julgar. Pensar na gente, né? Pô, me machucou, me ofendeu, né? E tudo que é centralizado na gente não é do Senhor, é do egoísmo. E é do inimigo, porque o inimigo é egoísta. Ele quer pra si, ele quer glória pra si, ele quer tudo pra si, né? Mas é interessante você ter dado essa resposta, porque a gente vê aqui no Vem Segue-me, ele põe exatamente esse subtítulo, graças a Jesus Cristo qualquer pessoa pode mudar, né? E a gente vai ver o exemplo de quem que foi lá. O próprio Roma. Exatamente, foi pregar os oramitas, tá aqui ó, no 6. Tomou, portanto, Amon e Arão e Omner, deixou Rimini na igreja de Zaraim, mas levou consigo os 3 primeiros e também Amuleque e Zezron, que estavam em Meleque. Zezron era um anticristo que se converteu. Então a gente vê aqui nesse versículo, tá mostrando pra gente que graças ao Senhor, realmente, ao nosso Salvador, todos nós. Os filhos de Mosias, exato. Todos eles foram convertidos. Eu acho tão legal. Algumas, né, minhas tias, tem algumas tias que não são da nossa igreja, são de outras, né? E ela falou assim, quando eu encontrei com Jesus Cristo, quando eu conheci Jesus Cristo, a minha vida mudou. E acho que eles celebram, assim, ela fala, quando você encontrou com Cristo? Ela me perguntou assim. Todo dia. E eu acho interessante, né? Às vezes eu acho legal até, né? Eles fazendo essa reflexão, essa celebração do seu encontro com Cristo, porque... Que bom se todas as pessoas tivessem esse sentimento. Não sei se vocês lembram o discurso do Elder... Puxa, me fugiu o nome agora. De um dos apóstolos, que ele falou umas estatísticas sobre as pessoas nos Estados Unidos que estavam deixando de acreditar em Cristo. Sim. São mais pessoas que deixam de acreditar em Cristo do que passam a acreditar. Isso nos Estados Unidos. E na Europa é pior ainda. E está acontecendo isso no Brasil. As pessoas estão deixando né, de acreditar em Jesus Cristo. Porque não estão estudando, né? Sim. Porque quando alguém estuda a vida de Cristo, não tem como negar que houve que ele existe. Esses curior tem os internet, são pessoas, às vezes, como é que chama eles? Influenciadores, né? Mas é interessante que essa tática, né, de novo, é tudo para si, né? Então, e aí eu gosto que Alma, ele leva ali alguns com ele, né? E ele fica muito triste, ele ficou espantado, a palavra que eles usam aqui, porque eles construíram as sinagogas e eles adoravam de um modo ensinado, né? Ele nunca viu em nenhum outro lugar. E aí, ele levou a voz ao céu no 26 e clamou dizendo, ó Senhor, até quando permitirás que teus servos habitem aqui na carne, para presenciarem tão grandes iniquidades entre os filhos dos homens? Eis que, ó Deus, clamam a ti, entretanto seu coração está dominado pelo orgulho. Eis que, ó Deus, clamam a ti com os lábios, enquanto estão grandemente ensoberbecidos com as coisas vãs do mundo.
Ó Deus, seus suntuosos ornamentos, seus anéis, braceletes, seus enfeites. Enfim, ele continua falando dele, mas eu gosto muito que ele, no 31 ele fala, ó Senhor, meu coração está extremamente aflito. Consola minha alma em Cristo. Concede-me forças para suportar com paciência essas aflições que sofrerei por causa da iniquidade desse povo. Conforme e faze com que eu tenha êxito, sim, assim como os companheiros que estão comigo. E ele cita cada um deles. Parece um desabafo, né? Que ele está fazendo. Sim, e ele está sofrendo pelos outros. Então, e assim como Corior, né? Quando ele estava falando com Corior, ele... Eu que sirvo, eu que estou fazendo meu próprio ganha-pão, eu estou servindo para conseguir ajudar no meu reino também, né? Onde todos estão aqui. Você está achando que eu estou querendo receber desse povo? E aqui é a mesma coisa, ele está querendo servir, ele tá com dor no coração por causa dos... E aqui é muito clara essa nítida separação entre esses dois povos, né? Infelizmente eles não aceitaram, né? Tanto é que no verso 32 a gente vê que foram os pobres que... Exatamente. Porque eles eram expulsos aqui, né? Os mais pobres não iam lá nessa sinagoga deles aqui, né? Eles expulsavam as pessoas por causa da pobreza, né? Então, assim, e aí é interessante também que a gente tem esse capítulo para mostrar que a gente sempre pode tirar algum proveito de todas as situações, né? O Senhor sempre tem um plano para todas as coisas. E o 36, eu gosto que ele fala sobre todos os que estavam com ele, e eis que, ao impor-lhes as mãos, encheram-se do Santo Espírito. Então, ainda assim, eles já eram conversa ao Senhor. Eles já tinham o Espírito de Deus com eles. Eles estavam lá para pregar o Evangelho e ainda assim, a alma deu conforto. A importância do sacerdócio nesse momento, a importância de a gente receber uma bênção de conforto, uma bênção de inspiração, né? Que até a alma, que eles estavam ali para isso. Ele falou, não, vocês precisam de conforto, a gente está vendo muita coisa ruim aqui, eu imagino, né? A gente está vendo muita coisa ruim aqui, eu quero que todos saiamos bem daqui. Só para que eles pudessem pregar a palavra. E o resultado está no 38. Pode ler para a gente. E o Senhor proveu-os de tudo para que não tivessem fome, nem tivessem sede, sim, deu-lhes força para que não padecessem qualquer espécie de aflição, que não pudesse ser sobrepujada pela alegria em Cristo. Na verdade, eles iam ter aflições, mas eles podiam suportar, né? E, ora, isso aconteceu por causa da oração de alma, e isso porque havia orado com fé. De novo entra a fé. E aí o capítulo 32 é um dos especiais sobre a fé, né? Eu fiquei pensando na importância de como isso se aplica hoje com os líderes, né? Ou com os bispos, do quanto eles veem esse tipo de problemas ao redor. A gente não imagina como é difícil ser bispo hoje, com todas as cargas que caem em cima dele, das pessoas. E como as orações deles têm poder, né? Percebe isso, né? De mudar quando eles oram com fé. Né? Então, quem é bispo ou quem não é também, né? A gente também pode se consolar nessa oração quando a gente vê a humanidade indo para esse lugar errado, né? Como a gente ainda pode ser feliz mesmo em meio a essa loucura, né? Que é o mundo que Satanás para nós e tenta nos cegar, como a Letícia falou, nos cortar do passado, né? Tirar a esperança de um passado, tirar a esperança que existe um Deus. Então, um desafio para quem está em casa assistindo a gente, né? Que nessa semana você possa orar e fortalecer mais ainda teu testemunho de que existe um Deus, que você pode ser feliz mesmo em meio a tantas coisas tragédias acontecendo ao nosso redor. Obrigada, Carol. Então, eu gostaria de terminar esse episódio maravilhoso. Eu acho que dá para discorrer. Você não gostaria, né? Mas eu acho que dá para discorrer muita coisa. Acho que tem muitas coisas importantes também, mas o 30, eu acho que ele complementa muito bem o capítulo 31. Lembrar que o centro é Salvador Jesus Cristo. É muito triste, às vezes, ir numa reunião de testemunho e ter quase ninguém falando de Cristo. Então, pensem bem, quando forem prestar seu testemunho, testifiquem do Salvador Jesus Cristo, da expiação. Porque sem a expiação, sem o Salvador, nada tem sentido.
É o único nome, né? Que foi dado para que a gente possa voltar à presença do Pai Celestial. Sem Ele, né? E a alma queria reforçar isso, né? O livro de Mórmon reforça isso. E é o tempo todo Cristo. São mais de 3.600 citações de Jesus Cristo no livro de Mórmon. Mais da metade do livro de Mórmon, mais das metade das páginas tem citações de Jesus Cristo. É verdade. Muito obrigada. Obrigada a quem assistiu. Obrigada a você, Obrigado. Getúlio, por estar com a gente. Foi um prazer estar aqui. Nos ensinar bastante também. Obrigada, meninas, pela preparação. Aprendi muito com vocês também. De ver visões diferentes, né? Parabéns por essa iniciativa de vocês. Obrigada. Então, deixamos nosso episódio. Um convite para você deixar também um comentário sobre o que para você foi o mais importante desse capítulo. Como que você pode vencer essas estratégias de Satanás também. Tá bom? Obrigada e nos vemos no próximo. Tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.